tocando junto. É nós que toca o movimento. E a nossa turma quando junto. É nós que toca o... E aí, pessoal do programa É Nós. Vocês devem ter achado um pouco inusual que nosso programa deu uma paradinha, né? Sim, passaram as férias, passou-se a virada do ano, mas não foi só isso. Então vocês já estão achando estranho que ficou um pouco parado. Nós teríamos uma pauta para fazer, né? É a pauta sobre a continuação da pauta com a Ana Bruno sobre repasses municipais e federais. Seria a resposta do Executivo da cidade de São Carlos sobre essa questão. Para quem não sabe, recapitulando aqui, nós convidamos o então gestor da Prefeitura, o Eduardo Bill Moreira, o Bill dos Convênios. Uma semana após, ele foi demitido, foi exonerado do cargo. Não se sabe o motivo. Passado isso, nós achamos por bem convidar o então atual secretário de governo, que na Prefeitura de São Carlos faz às vezes do Bill, né? E na questão de convênios, na questão de secretário de governo. E o Neto marcou com a gente e ele acabou não tendo tempo, segundo informações da assessora dele, que ele não conseguiria dar entrevista, por questões de tempo. Tanto o Bill como o Neto Donato leram a pauta, as nossas perguntas, que o pessoal da cultura quer saber, o pessoal tanto que dos artistas, o pessoal que nos assiste, o pessoal da cultura, do Conselho de Cultura, do próprio SEMAC. E aí o que acontece? Nós não conseguimos as entrevistas, eles não deram as entrevistas. Então não foi uma falha do nosso programa. Ainda assim, sobre a mesma temática, o então secretário de Comunicação, que é o Leandro Severo, ao saber do ocorrido, disse que poderia nos dar muitas informações sobre essa pauta, que na verdade é sobre como a Prefeitura de São Carlos está ou não preparada para acolher a Lei Paulo Gustavo, caso ela incida. Então essa é a nossa pauta, todo mundo da cultura quer saber. E passado algum tempo, a própria assessoria também do Leandro Severo disse que por questões de um vírus novo que apareceu aí, ele não poderia dar entrevista agora. Então ficou muito enrolado, muita enrolação, e por isso nós estamos fazendo esse comunicado para o pessoal que nos assiste e assiste o programa É Nós. Então nós vamos agora dar uma paradinha para falar sobre o que está ocorrendo de mais importante na cidade de São Carlos, e assim como o que está ocorrendo na Câmara Municipal e os burburinhos que estão ocorrendo aqui, os mais importantes. Lembrando aí que o programa É Nós não precisa de apadrinhamento para não dizer tais coisas ou para dizer tais coisas. É um programa que você pode confiar. A vereadora Cidinha do Oncológico, né? A Cidinha do Oncológico, ela está pedindo a criação de uma UPA municipal infantil. Todo mundo sabe dos problemas da saúde aqui na cidade. O vereador mais próximo à saúde, eu acho que é o Elton Carvalho, né? E a Cidinha do Oncológico, por ser do Oncológico e tal, são dos vereadores que tem mais uma inclinação e obrigação de estar mais ligado à saúde, à área da saúde. Então a Cidinha do Oncológico está pedindo a criação de uma UPA municipal infantil. Será que vai ter recursos? Será que vai esbarrar
em protocolos, enfim. É uma alternativa, acho que talvez uma alternativa viável, mas a questão que fica é a seguinte: se nem as UPAs, que são as comuns, são um terror. Eu não sei se vocês já foram em UPAs aqui na cidade. Quem depende de UPA é terrível e você tem que passar primeiro na UPA para ser atendido depois ou na Santa Casa ou no Hospital Escola. O Hospital Escola, sim, tem um atendimento muito bom, diga-se de passagem, dentro do que a cidade pode comportar, mas as UPAs, realmente, quem precisa de UPA aqui na cidade é um caos. E então, se as próprias UPAs comuns estão um caos, o que seria da UPA infantil, né? Bom, então aqui a vereadora Raquel Auxiliadora, do PT, ela está fazendo uma denúncia, tá? Ela denuncia a reforma administrativa ao Ministério Público, né? Ela está criticando, ela está pedindo por mais vagas de servidores públicos concursados, porque segundo ela, né, e não é mentira, não é falácia nesse caso, a secretaria, as vagas de emprego aqui, principalmente nas alçadas municipais, de cargos em departamentos e em secretarias, são realmente cabidos de emprego, né? São realmente cabidos de emprego e empregos, vagas por QI, né? Quem indica ou favorecimento. E essa medida, esse protesto, essa denúncia da Raquel Auxiliadora vem ao encontro disso aí, que a cidade de São Carlos tem muito cabide de emprego e pouco concurso público para essas áreas administrativas. Então, segundo ela, tá? Aí não é a nossa opinião aqui do programa É Nós, segundo ela, a Raquel Auxiliadora, o secretário adjunto é uma invenção para acomodar mais cargos no governo municipal. Ela acha que o secretário adjunto é uma invenção. A Raquel Auxiliadora. Todo mundo sabe quem é o secretário adjunto. Se não me engano, nós falamos dele aqui há pouco. Bem, mais uma notícia quentinha aqui, né? Para quem não sabe. O vereador Bruno Zanqueta, olha só essa, hein, pessoal, está pedindo mais redutores de velocidade na rua Aurora Godoy Carrera e na rua Padre Teixeira, bem no centro da cidade. Não sei que parte da rua Padre Teixeira está pedindo essas lombadas, mas, e na verdade, esses redutores de velocidade nada mais são que aquelas câmeras que filmam a placa do seu carro e depois você vai lá e leva a multa, né? E as lombadas. Bom, que muita gente abusa de velocidade, do uso de álcool, do uso de drogas e pega carro por aí, a gente sabe disso. Mas, ô Bruno, será que lombada seria uma medida razoável? Porque a lombada acaba com o carro, né? Quem tem carro baixo, principalmente quem tem carro muito baixo, sabe o quanto que a lombada destrói o veículo, né? E a lombada também, se a pessoa estiver correndo ou não, ela vai acabar colidindo com a trombada e se machucando. Quer dizer, a lombada, em países civilizados como a Alemanha e Itália, nem existe lombada. Não existe esse negócio de lombada, para quem não sabe. O Brasil não tem uma cultura de você ensinar a pessoa essa cultura para motoristas, essa cultura para o público em geral, né? Então não se ensina educação e se pune, ou se tenta se coibir das maneiras mais rudimentares possíveis, que é a lombada. Então o pessoal não deve ter gostado nada dessa atitude do Bruno Zanqueta de colocar lombadas e redutores de velocidade, câmeras, para fiscalizar o trânsito. Vamos continuar agora.
com a informação sobre a cultura. Então, voltando à parte da pauta que nós teríamos sobre repasses federais e municipais, que interessa a todos os atores, músicos, artistas aqui da cidade e de fora da cidade também, né? Das regiões aqui, né? Porque nós estamos tratando sobre a questão aqui em São Carlos, obviamente. O programa É Nós é o programa de São Carlos com e de São Carlos. Mas muita gente aí, muitas prefeituras, muita parte técnica aí de prefeitura, de governos, também gostaria de assistir essa importante informação do que era para ser feita com o Bill dos Convênios, o Eduardo Bill Moreira, depois passou para o Neto Donato e agora caiu nas mãos do Leandro Severo, que também disse que não vai poder, por enquanto, dar essa entrevista. Então, o comprometimento com a cultura, tudo bem, a gente sabe que ele deve ter os acasos dele, né? A agenda dele, mas havia sido marcada já essa entrevista. A gente está aguardando, tá? O Leandro Severo, a entrevista, e a gente está passando esse informativo, porque realmente o governo da cidade de São Carlos, né, a prefeitura, tem mostrado, se não um descaso, um desinteresse muito grande em fomentar a cultura aqui na cidade. O prefeito Ayrton Garcia. Bom, agora algumas informações técnicas sobre a Lei Paulo Gustavo, que todos os artistas estão querendo receber aqui na cidade, tá? Segundo fontes, e essas fontes são de pessoas ligadas a Fomento, inclusive que fizeram essas estimativas para Jandira Fegali, né? Que estava então responsável por cuidar dessa questão, né? Todo mundo conhece a Jandira Fegali do PT, né? Então, segundo essas pessoas que fazem essas estimativas, que fazem esses cálculos na área da cultura, a Lei Paulo Gustavo, que ela é uma lei após a Lei Aldir Blanc, que muitos aí de vocês, muitas entidades, muitos artistas na carreira trajetória receberam. Foi pouco, foi uma mixaria, mas recebeu-se, foi mais democrático, a Lei Aldir Blanc. Então a Lei Paulo Gustavo surgiu após a Lei Aldir Blanc. Por que o pessoal está vendo problemas na Lei Paulo Gustavo? Todo mundo está esperando. Vamos ao ponto agora. Primeiramente porque o fundo que era para ser recebido, ser destinado esse dinheiro da lei para a lei Paulo Gustavo, ele teria que sair do Fundo Nacional Cultural, né? E o que acontece? Que se assim fosse, né, muito recurso para o audiovisual ele seria retirado, ele não chegaria. Então, o que a Jandira Fegali fez? Ela conseguiu, de uma forma parlamentar, digamos assim, né, ela conseguiu que todo o orçamento de guerra contra a Covid, ou o Covid, né, contra a Covid, ela fosse utilizada. Então, esse orçamento de guerra, né, contra a Covid foi utilizado para a Lei Aldir Blanc, que foi uma medida emergencial, né? Então, por conseguinte, para um bom entendedor, um risco quer dizer Francisco, um pingo é letra, uma vez que toda essa não utilização do Fundo Nacional Cultural para a Lei Aldir Blanc e a utilização da receita de guerra contra a Covid, né, do orçamento de guerra contra a Covid, ter ido para a Lei
a Lei Aldir Blanc. Isso foi que possibilitou, então, a Lei Paulo Gustavo. Esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto, para o pessoal da cultura e dos artistas interessados. Né? Não estou falando grego, não. Aqui é para o pessoal que está interessado em saber sobre a cultura, está por dentro dessa questão. Então, para quem está pegando o bonde andando, então não conhece a cultura aqui em São Carlos, então eu acho que assistir não vai ser muito legal. Né? Mas para quem está interessado nessa pauta, eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção aí. O programa é nós, está dando essa informação em caráter inédito, pelo menos que a gente saiba aqui na cidade. Tá? Então esse é o primeiro motivo pela que a Lei Paulo Gustavo é problemática, já foi apontado aqui. Segundo motivo, né, é que 75% da Lei Paulo Gustavo é para ir para o audiovisual. Filmes, cinema, produções curta-metragem, longa-metragem. E isso daí é caro. Tá? E o que acontece? Segundo alguns analistas que fizeram esse censo para Jandira Fegali e outras pessoas ligadas à cultura, especialistas em cultura, digamos assim, pelo menos se julgam, né, é que esse fundo, essa questão de 75% dessa destinação para o audiovisual, é uma medida problemática. Segundo essas pessoas, esse fundo deveria ir para ser dividido com várias camadas da sociedade, vários grupos sociais, ONGs ligadas à diversidade, a prioridade ao patrimônio cultural. Então, eles acham que não deveria ir para o cinema, para os filmes, tanto dinheiro assim, ou a maior parte do dinheiro, que também não vai ser muito, vocês vão saber por quê, e deveria ir para ser mais democrático, e não só ir para o audiovisual, segundo esses entendedores da cultura. Né? E que aí a gente não vai comentar aqui se isso é correto ou se isso está correto. Aí cabe a vocês do programa a emitirem a opinião de vocês. Tá? Então, o terceiro motivo, né? E outro detalhe, eles queriam também que esses recursos fossem destinados a regiões do Brasil com IDH mais baixo, com índice de desenvolvimento humano mais baixo, que geralmente é a região nordeste do Brasil, né? Que tem o IDH mais baixo. Então eles gostariam que esse fundo fosse democraticamente melhor dividido, segundo eles, com esses grupos, e não só para o cineminha, para o audiovisual e para os filmes. E outro detalhe, a cultura, saindo essa Lei Paulo Gustavo, nos valores que ela está, um terço, vai ser mais ou menos um terço do que foi a Lei Aldir Blanc em 2020. Para quantos grupos, para quantas entidades, para quantas categorias de trajetória? Como é que isso vai ser? Interessante, né? Ou seja, isso geraria uma disputa muito grande entre os proponentes da cultura. Isso geraria uma guerra acirrada por essa verba. E quais seriam os protocolos, quais seriam as qualificações para que alguns grupos recebessem, algumas entidades recebessem, alguns filmes recebessem, alguns projetos recebessem e outros não? A gente não sabe. Ou a gente até sabe, mas a gente vai comentar na próxima entrevista, caso o secretário nos dê essa entrevista, porque eu acho um pouco desnecessário ficar fazendo comentários do orçamento da cidade de São Carlos, sendo que nós não temos acesso às informações lá de dentro. Então é para isso que a gente convidou o Leandro Severo para essa entrevista. Tá? Estamos aguardando essa entrevista do Leandro Severo para melhor elucidar essa questão da cultura aqui na cidade de São Carlos. Então o terceiro motivo está aí, por que a Lei Paulo Gustavo vai ser problemática, está ilustrado aí. Tá?
E o quarto motivo, tá? Que a lei Paulo Gustavo... o quarto motivo é que todo mundo fala e está se cogitando que se lance a lei Paulo Gustavo lá para setembro e a Aldir Blanc, pelo menos nos municípios, volte a ser destinada agora em abril ou em maio. Que isso que a gente quer saber também do Executivo, a gente quer saber do Leandro Severo, a gente queria saber do Neto Donato, a gente queria saber do Bill dos convênios, foi exonerado do cargo. Tá difícil, né, pessoal? Mas é o que a gente quer saber. Então, o correto seria lançar a lei Paulo Gustavo, que vai ser lançada agora em setembro, né? Se tudo der certo, se tudo ocorrer conforme o governo federal prediz, e os municípios estiverem preparados para isso, que é a nossa pauta, o secretário, e lançar também a lei Aldir Blanc. Mas isso incide, isso tromba, né, num argumento político. É que a lei Paulo Gustavo, ela é uma lei política, né? Ela é uma lei mais, vamos colocar aqui, ela tem um agregamento político, né? E ela é mais do lado de Jandira Fegali, desse pessoal. A lei Paulo Gustavo, né? Ela está sendo tratada, melhor dizendo, como uma arguição política, tá? Então lançar as duas ao mesmo tempo ofuscaria esse objetivo. Esses são os principais motivos, tá? Apontados aqui por um especialista, tá? Porque a lei Paulo Gustavo é problemática. Então, pessoal da cultura, artistas, músicos, todo mundo que gosta, artistas de circo, até escritores mesmo, pessoal que quer depender de um apoio da cultura. Assista o programa É Nós, que nós teremos informações muito mais importantes sobre essa questão. Acho que então está elucidado aí a questão da cultura em São Carlos, até que algum representante do Executivo resolva falar e nos dê essa entrevista. Muito obrigado a todos, e educação e informação sem partidarismo e sem sensacionalismo é só no programa É Nós. Tem coisas que você só vê no programa É Nós. Muito obrigado a todos, um abraço e é nóis.